Vamos ouvir agora o Rodrigo Ávila. O Rodrigo vai falar do tema Desmontando os discursos falaciosos em torno do sistema da dívida. O Rodrigo é economista pela Universidade Federal de Minas Gerais, é mestre em desenvolvimento e agricultura pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, atua como economista da Auditoria Cidadã da Dívida desde 2002, razão pela qual, como eu fiz no início, faço agora novamente, deixo registrado aqui um grande agradecimento pela dedicação que o Rodrigo tem dado à Auditoria Cidadã durante todos esses anos. Com a palavra, Rodrigo, pode abrir seu microfone, muito grato. Obrigado, Maria Lúcia. Prazer estar aqui nesse grande seminário, nessa comemoração, né, dos 20 anos da auditoria. Saudação também a Rafael, Orlando, Saulo, Priscila, as tradutoras de Libras. Né? Eu vou compartilhar aqui uma tela para agilizar aqui na exposição. Não sei se todos estão vendo. Tá ok? Sim, Rodrigo, tá dando para ver sim. Ok. Bom, a ideia dessa palestra é exatamente a gente debater, né, quais são os discursos falaciosos que pessoas, né, se utilizam para tentar atacar, né, a auditoria cidadã da dívida, atacar a ideia da auditoria da dívida, né? Porque como a gente sabe, né, o famoso gráfico de pizza, né, da auditoria cidadã da dívida tem feito muito sucesso, né, porque é uma forma muito didática, né, de mostrar, né, como que o orçamento ele é repartido, né, e isso causa um grande impacto nas pessoas, né, inclusive aulas públicas, né, ele tem um poder muito didático, né, popular, né, ele ajuda muito nessa mobilização social, e não é por acaso que o gráfico de pizza da Auditoria Cidadã ele é muito atacado, né, não é por acaso, é exatamente porque nós estamos incomodando, né, se a gente olha, por exemplo, a grande imprensa, né, a gente vê que o grande sucesso do gráfico de pizza da Auditoria Cidadã da Dívida tem levado, inclusive, ao desespero. A grande imprensa, inclusive, né, se a gente olhar, por exemplo, jornais conservadores, como o Estado de São Paulo, reconhecendo a nossa importância, né, dizendo assim, quase que desesperados, né, a Auditoria da Dívida é tão popular, tem mais de 60 mil resultados no Google, né? E depois, obviamente, tentam nos atacar, né? Com até adjetivos completamente desesperados, né? Dizendo que nós somos terraplanistas, né? Defendemos o criacionismo, ou seja, isso só mostra o nosso sucesso, né? Que nós estamos incomodando a grande mídia, né? A Folha de São Paulo já foi mais direta no seu título, né? É mentira, né, que as despesas da dívida pública sejam metade do gasto do governo. Se a gente vai olhar os diversos argumentos, né, da grande imprensa, a gente vê que é claro, né, que nós estamos incomodando, né? E aí a gente pode estudar melhor esses argumentos, né? Como é que é construído o gráfico de pizza, quais são os argumentos que eles usam e quais são os furos, né, desses argumentos. Isso é muito importante, porque nos últimos anos, principalmente depois do veto da Dilma à auditoria da dívida em 2016, alguns setores de alguns partidos, inclusive de esquerda, né, alguns economistas desses setores começaram a repetir esses argumentos né, da grande imprensa. Então é importante a gente estar preparado para esse debate, porque, inclusive, alguns setores de partido de esquerda estão reproduzindo esses argumentos, né? Então, é muito importante para a nossa luta social, para garantir, né, justiça social nesse país, saber quais são esses argumentos deles e quais são os furos, né? Primeiramente, se a gente apresenta, por exemplo, o gráfico de pizza projetado para 2021, né, que seria a projeção, né, a previsão, né, de absurdos. Sim? Não está passando tela, você está na primeira tela. Eu acho que em vez de passando na setinha do computador, você tem que escolher a tela. Agora passou. Chegou no gráfico? Chegou.
Ok. Então, o que a gente vê? Nós temos aí uma projeção de 2,2 trilhões de reais, né, projetados para juros e amortizações da dívida, né, 53%, né, e para todas as outras áreas sociais, migalhas, né, só a Previdência Social, que é o principal programa social do país, né, 20%. Ou seja, então isso aí desmonta completamente todas as ideias da grande mídia, dizendo que o problema do país é previdência, que é servidor público. Não tem nada disso. Não tem que fazer reforma administrativa, não tem que fazer reforma da Previdência. Não tem nada disso. Tem que investigar essa dívida pública que está levando a maior parte do orçamento. E não é por acaso que a grande imprensa ataca o gráfico, né? Porque o gráfico está exatamente permitindo a grande mobilização social contra esse endividamento ilegítimo, né? E aí, quais são os argumentos que eles usam, né? O principal deles é aquele famoso argumento dizendo assim, não, essa parte amarela do gráfico é só rolagem, né? O que é rolagem, né? É importante discutir o que significa rolagem, né? Na visão deles, seria o seguinte, você pegar uma nova dívida para pagar o principal da dívida que está vencendo. Por exemplo, o Estado deve, sei lá, 1 bilhão de reais, pega um novo empréstimo para pagar aquele 1 bilhão de reais que está vencendo. Não estou falando dos juros, estou falando só do principal, né? E aí eles dizem que isso seria apenas uma troca de dívida velha por dívida nova e não envolveria um gasto efetivo do orçamento, né? Não seria orçamento proveniente de impostos ou contribuições. Esse é um argumento muito constante que eles costumam utilizar, e esse argumento tem vários furos, né? O primeiro deles é que o governo computa grande parte dos juros como se fosse rolagem ou esse tal de refinanciamento, que é um outro nome que eles usam para essa mesma tal de rolagem, né? O problema é esse, é que grande parte desse dinheiro que o governo está pagando, né, está contabilizando como se fosse rolagem, aquele 1 bilhão que eu falei ali, não é rolagem, é juros. Por exemplo, vamos supor que aquele 1 bilhão rendeu 10% de juros no ano, deu lá 100 milhões de juros, e aí o governo vai lá e apropria esses 100 milhões como se fosse rolagem. Né? Então, aí o governo fala que isso é rolagem e os analistas da grande mídia diz que isso não tem problema nenhum, isso é só rolagem. Ou seja, então, na verdade, é uma grande manipulação. Nas indicações de leitura, que estão aí depois os inscritos no seminário vão poder receber, tem todo um texto, né, mostrando como que o governo faz essa manipulação contábil. Né? Um outro problema desse argumento deles é que eles ignoram que todo ano centenas de bilhões de reais de outras fontes, que nada tem a ver com novos empréstimos, são destinadas para o pagamento da dívida. Qual que é o argumento deles? Porque o Brasil está tendo déficit primário, então não tem nem como pagar previdência, não tem nem como pagar pessoal, e aí tem que pegar empréstimo para pagar previdência e pagar empréstimo para pagar dívida. O Brasil não está pagando nada de dívida, ele só está pegando novo empréstimo para pagar a dívida. Quando, na verdade, tudo mentira. Por quê? Porque essa metodologia do tal superávit primário é uma metodologia vindo do FMI para exatamente enganar a população. Porque dentro das tais receitas e despesas primárias, não são consideradas várias fontes de receitas não primárias que não tem nada a ver com novos empréstimos. Por exemplo, o lucro do Banco Central, ano passado, foi centenas de bilhões. O pagamento que os estados e municípios fazem para a União, né, para pagar as suas também questionáveis dívidas, e várias outras despesas ou receitas, né, que o governo usa essas receitas para pagar a dívida pública. Então é importante a gente verificar que não é verdade que o país está em déficit desde 2014, como muitos falam. Na verdade, na próxima tela nós vamos mostrar
por que que isso tudo é uma grande mentira, né? Ô, Rodrigo, E tá barato mais, na né? tela do gráfico, viu? De pizza. Isso, exato. Quando eu for passar, eu vou voltar para outra forma e depois eu volto para o modo de apresentação. Aí, no caso, qual que é o outro argumento que eles estão usando, né? Qual que é o furo deles, né? É porque mesmo a quantidade, vamos supor que eles estivessem certos, né? Não, realmente isso aqui é tudo rolagem, é tudo nova dívida para pagar a dívida anterior, ou seja, mesmo se eles estivessem corretos, né? Também estariam equivocados nessa análise. Por quê? Porque quando se pega um empréstimo para pagar a dívida anterior, ou seja, se pega um empréstimo para pagar juros ou dívidas ilegítimas anteriores, por exemplo, né? O que acontece? Isso é uma opção política. Enquanto os países desenvolvidos, né, Europa, Japão, Estados Unidos, né, eles pegam empréstimos para investir no setor produtivo, né, para investir na ciência e tecnologia, não é por acaso lá que eles têm vacina e nós não temos, né? Por que a China, né, países altamente desenvolvidos tecnologicamente, né, Estados Unidos, por exemplo, eles têm desenvolvimento tecnológico e nós não? Porque lá se pega dívida para investir no setor produtivo e o juro é negativo, né? E aqui não, aqui se pega empréstimo para pagar juros sobre juros, né? Então é importante que essa fonte de receita, novos empréstimos, é uma receita importante que pode ir também para o desenvolvimento. E que os neoliberais e os que criticam o gráfico de pizza ignoram. Eles acham que só pode considerar, né, a receita tributária, né, quando na verdade é o contrário. E aí alguns também analistas, né, mais recentemente, né, estão vindo com um outro argumento, né, de que a dívida não é problema porque o governo pode emitir moeda e pagar. Eles falam que na dívida, essa dívida aí, essa parte amarela aí do gráfico, não tem problema nenhum, porque você pode emitir moeda, a dívida está em moeda nacional, né, a maior parte dessa parte amarela aí de gasto com juros e amortizações são gastos feitos em moeda nacional, e aí não tem problema nenhum, é só o governo emitir moeda e pagar. Né? Como se fosse uma coisa assim natural, né? Dizer, não, eu posso pagar uma dívida ilegal e ilegítima, como se estivesse defendendo abertamente a concentração de renda, a corrupção ou as desonerações abusivas para os muito ricos, porque a ideia é a mesma, né? O que é uma desoneração? Você isentar uma grande empresa, os ricos, os milionários de pagar imposto. É tirar dinheiro do Estado e entregar para eles. O que é defender pagar trilhões e trilhões por ano para eles, emitindo moeda? É a mesma coisa, ou seja, é concentração de renda. É defender que os trabalhadores suem para produzir riqueza para os muito ricos, que recebem dinheiro emitido para o Estado. Ou seja, enquanto os trabalhadores estão lá suando, no ônibus lotado, pegando Covid para produzir a riqueza do país, essa riqueza vai para aqueles, né, que não fazem nada, que vivem de renda e que agora, segundo alguns, têm direito a receber moeda emitida pelo Estado. Ou seja, como se fosse uma panaceia. Ou seja, não, vamos emitir moeda, vai ter felicidade para todos, para os banqueiros e para os trabalhadores, como se fosse possível omitir a luta de classes, né? Como se fosse possível, né, criar riqueza do nada, só por emitir moeda, quando na verdade, quando você emite moeda e entrega moeda para alguém, você está fazendo o quê? Entregando uma fatia da riqueza do país para esse setor. E quem é que produz riqueza? São os trabalhadores. Rentistas não produzem nada. O capital não produz a riqueza. Quem produz riqueza são os trabalhadores. Então é importante ficar alerta para esse pessoal aí que tenta negar a luta de classes no país, né? E no mundo como um todo, né? Agora eu vou tentar trocar a tela aqui. Maria Lúcia, por favor, me diga se a tela foi trocada. Trocou, Rodrigo. Isso. Então, para a gente aprofundar naquele item que eu coloquei antes, só vou beber uma água aqui rapidinho, né? Porque o clima está meio frio aqui, peraí.
eles dizem que toda aquela parte amarela do gráfico é só rolagem, é só refinanciamento, né? Mas vamos ver, né? Por exemplo, em 2019, a gente dissecou esse gasto, né? De 2019 no gráfico de pizza, que lá foi mais de 1 trilhão gasto com juros e amortização, né? E aí a gente verificou que não tem nada disso, né? 276 bilhões foram amortizações pagas com recursos de outras fontes, que não tem nada a ver com a emissão de título da dívida, né? Ou seja, isso aí não é rolagem. A rolagem mesmo, que nós identificamos ali, foi de apenas 277 bilhões, né? Um valor aproximado, né? Os juros contabilizados como se fosse amortização ou rolagem, conforme eu falei anteriormente, né? O governo pega grande parte dos juros e contabiliza como se fosse rolagem, né? 200 bilhões, né? No material indicado para leitura dos que se inscreveram no seminário, ou os que podem se inscrever, nós explicamos, né, como que o governo faz essa contabilização, essa manobra contábil, né? E os juros mesmo que o governo contabilizou como 285 bilhões, né? E aí é o juro informado no CIAF, né, que é o Sistema Oficial do Orçamento, mas é subestimado, né, tendo em vista que grande parte dos juros tem sido contabilizado como se fosse amortização. Então, quando eles falam, esse mais de 1 trilhão aí é só rolagem. Mentira, só 277 bilhões. E mais, mesmo esses 277 bilhões são recursos que deixam de ser aplicados em investimentos de interesse da sociedade. Nos Estados Unidos, na Europa, no Japão, é a rolagem do desenvolvimento. Você pega um empréstimo hoje, investe na sociedade, gera imposto, gera desenvolvimento tecnológico, aumenta o PIB, isso vira mais receita do Estado pega mais empréstimo, investe de novo, ou seja, é a rolagem do desenvolvimento. Aqui não, aqui é a rolagem do juros sobre juros, ou seja, você só pega a riqueza de um setor e joga para os mais ricos. Ou seja, enquanto que em outros países a dívida gera desenvolvimento, aqui não. Aqui a dívida serve para extrair, tirar dinheiro da economia, apenas para pagar juros sobre juros. Ou seja, essa dívida não é dívida para investimento, né? Como a gente vai colocar depois, né? Vou só tentar mudar a tela aqui. Mudou, né? Sim. Então, aqui para mostrar também, para dissecar também aquele argumento que eles colocam, né? Não, agora o Estado precisa se endividar para fazer face aos gastos com a pandemia. Desde 2014 o Estado é deficitário e a dívida tem financiado o Estado, inclusive a previdência pessoal, né? Esse é o argumento que eles usam, né? Mas por que eles usam esse argumento? Porque eles usam a metodologia do FMI, que não consideram várias fontes de receita, como eu coloquei, que também não tem nada a ver com a emissão de títulos. Então, na verdade, o Estado está tendo superávit, a dívida ela não tem servido para investir nas áreas sociais, ela tem servido para tirar dinheiro. E qual que é a grande pegadinha, né, que eles usam? De um lado, se a gente olha aí a parte vermelha desse diagrama, né, o que é? A dívida pública, né? Ela forneceu, de fato, né, nesses anos aí de suposto déficit primário, né, 2014 para cá, forneceu 908 bilhões para áreas sociais. De fato, se a gente for olhar lá no orçamento, foram emitidos 908 bilhões em títulos da dívida, que foi para a Previdência, pessoal. E aí a grande imprensa e outros analistas, né, até de partidos de esquerda, né, ficam dizendo, não, que desde 2014 a dívida tem servido para pagar a previdência, pessoal e tal. Só que o que eles omitem? Qual que é a grande pegadinha, né? É que as outras contas do orçamento federal, por exemplo, lucro do Banco Central, recebimento de juros e amortizações de dívida dos estados e municípios com a União, né, várias outras fontes, remuneração da conta única, né? Vocês sabiam que hoje tem mais de 1 trilhão e meio no cofre do Tesouro, né? Ninguém fala isso, né? E aí o Banco Central tem que remunerar isso, claro,
Tem que remunerar pela lei, o governo, isso é uma receita do governo. E aí, nessas outras receitas, o governo usa elas para quê? Para pagar a dívida pública. Isso aí foi o dobro do que ele recebeu com empréstimos para financiar a área social. Então, no final das contas, o resultado é que 902 bilhões, ou seja, quase 1 trilhão, isso aí continua aumentando, né? Se a gente for olhar até agora, 2021, isso aí ainda aumentou mais, ou seja, mesmo na pandemia, a dívida está tirando dinheiro e não colocando dinheiro. É muito importante a gente colocar isso. Quem dera se estivesse colocando. Nós até não tem, eu não tenho restrição quanto a você pegar empréstimo para investir nas áreas sociais, né, inclusive com juro negativo, né, como outros países fazem, né, mas aqui não é isso que ocorre. Não é isso que tem ocorrido. E alguns têm falsificado essa realidade para tentar dizer que a auditoria da dívida seria um problema, porque iria acabar com o financiamento do Estado, quando, na verdade, não é isso, né? Eu já vi aqui que já completei meus 20 minutos, eu vou só concluir aqui. Essa é a tabela que mostra os dados, inclusive ela está nos materiais de indicação de leitura para os inscritos no seminário, até recomendo aí que todos se inscrevam para receber as recomendações de leitura, quem quiser aprofundar, né? Eu até fiz aqui alguns outros argumentos equivocados, que depois, se no debate alguém quiser aprofundar, pode fazer pode colocar alguns aspectos desses, por exemplo, né, o que eles dizem para tentar nos desmoralizar, né, que a dívida pública é resultado da gastança com o pessoal e previdência, quando não é. Né, nós fizemos 1 trilhão de superávit primário de 95 a 2015 e a dívida só aumentou. Né, isso é tudo mentira, né? Dizem que o TCU e CGU já audita a dívida, mas não é uma dívida, né, auditada pela sociedade, né? A gente já viu isso, a gente não tem influência lá, né? E aí vários outros fatores que já foram colocados aqui. Auditar e anular dívidas é impossível, se fizer vai haver fuga de capitais e o governo não vai ter mais acesso a financiamento e tal. Primeiro que a dívida atualmente não está servindo para financiar o país, né? Está servindo para tirar dinheiro do país, né? E a gente viu pelo exemplo do Equador, né, que é possível sim auditar e anular dívidas e não houve fuga de capital, o governo continuou financiando, pegando empréstimo para investir, vai por aí. E, finalmente, aqui um argumento muito curioso, né, que alguns economistas de partido de esquerda, inclusive, falam, né, eles dizem assim, não, a auditoria cidadã da dívida defende a austeridade, pois é contra fazer dívida e déficit para financiar investimentos e acha que o Estado não pode emitir moeda. Olha só, eles acham que a gente não sabe que o Estado pode emitir moeda. Claro que pode. Sempre dissemos isso. Agora, a gente defende que o Estado emita moeda para financiar investimento social e não para pagar dívida, como eles defendem, né? A emissão da moeda, quem vai ter direito a essa moeda é uma questão política e crucial, né? Que muitos acham que não tem problema, pode pagar dívida emitindo moeda. Não, nós queremos emitir moeda sim, mas para financiar as áreas sociais. Não adianta você emitir moeda para pagar trilhões e trilhões por ano para encher os rentistas de dinheiro e fazer o país trabalhar para eles, né? Então vai por aí. E uma última também, né, aquele famoso argumento, né? Se auditar e anular dívidas vai prejudicar os trabalhadores, a classe média que aplica em tesouro direto e fundo de pensão, né? Eu até preparei uma tela aqui para mostrar que é tudo mentira isso, né? Na verdade, a maior parte os principais beneficiários da dívida são os rentistas, né? Depois no debate, se tiver essa oportunidade, a gente pode explicar, aprofundar. Rodrigo, sim? Pode explicar aí quem são os detentores dos títulos, porque essa informação é muito relevante, eu estou vendo aí que é a sua última tela, pode explicar. Isso, é interessante a gente estudar isso, porque tanto a grande imprensa neoliberal, como alguns setores de partido de esquerda também costumam dizer isso. Né, que a dívida interna não pode questionar, não pode auditar, porque ela beneficia o povo, beneficia a classe média que investe em tesouro direto e fundo de pensão e tal. Né?
Para investigar isso, nós temos que pegar uma tabela do próprio Tesouro Nacional, né, que divulga os setores. Eles não divulgam quem são, né, já começa desse sentido. Né, a gente já pediu, né, na Lei de Acesso à Informação o nome, né, dos detentores da dívida, mas eles não se negam. O governo sempre se nega, todos os governos se negaram, né, a nos dar os nomes dos detentores, né? E aí a gente pega essa tabela do Tesouro, já vem uma pegadinha, que eles não consideram as operações compromissadas, né? Mais de 1 trilhão da dívida que está principalmente com bancos, né? Omite-se, né? Omite isso, né? Que é uma grande parcela da dívida, né? E aí, quando a gente considera as operações compromissadas, a gente vê que os bancos nacionais e estrangeiros têm mais de 40%, e os estrangeiros, pessoa física, 9%, ou seja, só esses dois setores já é metade da dívida, né? Nós não somos banco, nós não somos estrangeiro, então, de cara, metade da dívida não é a gente, né? E seguradoras, 3%. Seguradoras que estão, em grande parte, ligadas aos bancos também, né? É o dinheiro dessas seguradoras, que lucram muito também, aplica em título da dívida, né? Aí vem o pessoal do governo e tal, que nos critica e fala, mas olha só, 20% nos fundos de investimento, olha lá, ó, 18% na Previdência, né? No caso dos fundos de investimento, né, tem lá 20%, aí eles dizem que é a classe média, mas espera aí, quem são os principais detentores de fundos de investimento, né? A gente sabe que existe aqueles fundos lá privados, né, aqueles fundos de alta renda, né, que tem pouquíssimos, né, que se beneficiam disso e valores altíssimos, né? E no caso da Previdência, que o governo alega que são os fundos de pensão, na verdade, temos que tomar cuidado com essa fatia aí, porque isso não é fundo de pensão, é Previdência, inclusive Previdência privada dos ricos, né? Que inclusive colocam bilhões, né, lá, a gente não sabe quanto é, né? E se locupletam com isso aí, a previdência privada também. Quando a gente olha os fundos de pensão, né, dos trabalhadores, chamadas entidades fechadas, né, de previdência complementar, é menos de 10% da dívida, né? E aí a gente teria que investigar, né, quem são esses setores, quem são realmente os beneficiários. Aí nós enviamos, né, pela Lei de Acesso à Informação, para o governo, queremos saber quem é a distribuição, né, dos principais beneficiários, e aí vem a resposta, né? Ressaltamos que o Tesouro Nacional, por não ser órgão supervisor destes grupos, né, os fundos de investimento, previdência e tal, não detém os dados dos participantes ou cotistas dessas entidades e fundos. Há o sigilo bancário, ou seja, se alega sigilo bancário referente às operações ativas e passivas e serviços prestados pelas instituições financeiras, né? Quando é o servidor público, está lá na internet o salário deles. Agora, quando o cara ganha bilhões e bilhões em fundos dos ricos, aí não aparece, aí é sigilo bancário, ou seja, a gente sabe, né, como é que eles operam, né? Infelizmente, muitos economistas têm caído nessa conversa também. Então é basicamente isso, né? Gostaria de deixar aqui o meu agradecimento. Depois no debate a gente pode aprofundar todas essas questões, né? E vamos para o debate, é isso aí. Valeu.